de proteína. Só retomando, né? A gente começou a falar de uma alimentação adequada, e para isso eu mostrei para vocês uma pirâmide, que nela continha alguns grupos alimentares, certo? E a pirâmide nos fala com relação a grupos de cereais, frutas, verduras, feijões, carnes e leite. O que a pirâmide nos fala? Vinícius. Ixi. Oi. Tudo bem, Vinícius? Tudo bem? Fala para mim, Vinícius, com relação à existência desses grupos na pirâmide, o que ela está querendo nos dizer, a pirâmide alimentar? Ela quer dizer para a gente, a importância de cada alimento, imagino, algo desse tipo. Tipo assim, os que estão mais no topo seriam mais importantes a gente consumir, ou algo desse estilo. Não, o que está no topo, como é o topo, é o menor lugar da pirâmide, é o que menos a gente deve consumir. Ah, entendi. E o de baixo, então, que é a maior parte, é o que mais a gente deve consumir. E a pirâmide entendi. mostra assim, vários grupos. Ela mostra o grupo dos cereais, das frutas, verduras, leite, carnes, ovos. E o que ela quer nos mostrar com isso? Que todos eles é importante que a gente consuma. Só que existe uma proporção adequada, mas que todos eles devem fazer parte da nossa alimentação, tá bom? Uhum. E aí eu comecei com a apostila de carboidrato, porque o carboidrato é o nutriente que a gente encontra nos cereais. E os cereais são os alimentos que estão na base da pirâmide. Então, numa pirâmide alimentar, o que mais a gente deve consumir é o carboidrato. E não porque eu fiquei louca, porque o carboidrato, ele não é só ruim. O carboidrato, ele tem finalidade energética, né? Como eu falei para vocês. E aí, Andresa, me fala um outro benefício do carboidrato. É uma fonte energética. Outro, além de ser energia. Ai. A energia. Ele é o único fonte energética para um determinado sistema. Glicogênio? Também. Ele, na verdade, a única forma de reserva de carboidrato é o glicogênio. Mas tem algo que eu disse semana passada, que o único lugar da onde se tira energia é do carboidrato para funções cerebrais, né? Então, o carboidrato, ele me dá energia para eu fazer as atividades do dia a dia, e ele é uma fonte energética para exercícios de alta intensidade, e ele é a única fonte energética utilizada pela célula cerebral. Portanto, quando a gente retira carboidrato da dieta, a gente fica enfraquecido, indisposto, mal-humorado, e a gente não consegue fazer uma atividade intensa com a mesma habilidade, tá? E ele é o nutriente que mais a gente deve consumir, porque na prática, ele é o que a gente já consome. Se a gente for ver bem, a gente consome carboidrato no pão do café da manhã, no arroz do almoço. Aí, se no café da tarde a gente come
um pão ou uma bolacha carboidrato de novo, e na janta de novo, tem outro tipo de carboidrato. Então, ele realmente é um nutriente que a gente consome. E aí vocês falam assim para mim, professora, mas diz que quando a gente tira o carboidrato, a gente emagrece. Claro que sim, porque você tira 50% daquilo que você come. Você vai tirar alimento do café, alimento do almoço, alimento do lanche da tarde, do jantar e da ceia, porque o carboidrato está presente em todas as alimentos, todas as refeições. Então, se você tirar carboidrato, é óbvio que você perde peso, não porque ele é um vilão, mas porque ele compõe todas as refeições. Ele é um dos alimentos que compõem as nossas refeições, tá? E aí, fora isso, tem os doces, né? Que a gente ainda não come porque tá com fome, a gente come porque a gente quer, né? Então, doces em geral são ricos em carboidratos. Mas ricos em carboidratos, tinha dois tipos de carboidrato na aula que eu falei: simples e complexo. O carboidrato do mel, da geleia, ele é o carboidrato simples ou complexo? Giovana? Complexo. E o carboidrato do pão? Simples. Hã? Simples? É sim. Na verdade, é o contrário. O carboidrato do pão, da farinha de trigo, do macarrão, é o carboidrato complexo. O carboidrato simples é aquele alimento doce. É o pudim, a bala de coco, o mel, a geleia. Esses são os alimentos ricos em carboidratos simples. E aí eu quero que vocês relembrem. Por que é simples? Porque ele não a digestão desses alimentos é bem rápida, porque é simples. Molecularmente falando, é uma molécula de carboidrato muito simples. Então, a digestão é rápida, o açúcar sobe muito rápido no sangue, o que faz a gente ganhar peso, tá? Então, alimentos doces são ricos em carboidratos simples e, infelizmente, nos ajudam a engordar. Os alimentos que têm carboidrato e não são doces, eles são carboidratos complexos e é mais difícil a gente engordar. Porém, se comer em excesso, a gente vai engordar, tá? Porque tudo em excesso vira gordura mesmo. Beleza? O que a gente sempre orienta com relação ao carboidrato, então? É que se consuma ele na versão complexa e com fibra. Então, por exemplo, o pão com fibra, o arroz integral, o bolo integral, macarrão, já falei, né? Integral, não, macarrão não falei. Tudo que for possível a gente acrescentar fibra, melhor. Por quê? A fibra não vai deixar a digestão do carboidrato ser muito rápida. Então, por quê? Porque fibra a gente não digere. Fibra, ela dificulta a digestão. Quando eu consumo um alimento com fibra, eu vou fazer a digestão ser mais lenta, então eu vou demorar mais para ter fome e eu não vou dar picos glicêmicos, tá? Não vou fazer picos glicêmicos. Então, essa é basicamente as características do carboidrato, né? Que a gente encontra nos alimentos como arroz, pão, batata, mandioca, macarrão, polenta e os doces. Só que os doces não compõem a base da pirâmide, tá? Os doces, porque tem carboidrato simples, está lá no topo da pirâmide, como o dos menos que a gente deve consumir. E aí a gente vai agora pular o andar da pirâmide. Aí deixa eu abrir ela aqui, porque eu não estou gostando nada disso. Como é que eu faço aqui agora? Sempre na aula de vocês, a minha filha chora, né? Vocês já repararam isso? Ela resmunga nessa hora. Acho que ela fica com fome, sei lá. Aqui.
Não é nem essa que eu quero. Eu quero essa aqui. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Dá pra gente ficar com essa, mas não tem oleaginosas nessa. Aqui. Aqui é a nossa pirâmide. Ó, Vinícius. O topo são os óleos e açúcares. Esses aqui é o que menos a gente deve consumir, tá bom? Professora, Porque pra gente não tá aparecendo, não. por que que eu não estou compartilhando isso com vocês? Me diga. Meu novo compartilhamento. Vê se agora está. Agora sim. Então, ó, essa aqui é uma pirâmide. O grupo, a base é o grupo dos cereais, pães, tubérculos e raízes, grupos ricos em carboidrato complexo, porque tem uma digestão mais complexa. O açúcar branco, ele tem uma digestão rápida, porque ele tem carboidrato simples. Então, a digestão é super rápida, aumenta a glicose sanguínea muito rápido, tá? Agora, a gente vai dar um salto deste andar aqui para o andar das proteínas. Eu pulei o andar das frutas e verduras e fui para o terceiro andar da pirâmide, que é o andar das proteínas, ou seja, todos esses alimentos deste andar são ricos em proteínas. Então, leguminosas não é legume, é leguminosas. Leguminosas são os feijões, soja, lentilha, grão de bico. Então, leguminosas, carnes, ovos, leite, são ricos em proteína, tá? O leite até tem um pouco de carboidrato, mas carne não tem. E o feijão, lentilha, o grão de bico também tem um pouco, mas eles são fontes proteicas, tá bom? E é sobre essa fonte proteica que agora a gente vai falar. Estão vendo? Sim. Então tá. Então, gente, falando agora da proteína, né? É um nutriente que contém alguns alimentos. Quais são os alimentos? Leguminosas, carnes, leite. Isso aí, ótimo. Foi o primeiro nutriente considerado essencial para o nosso organismo. Ou seja, aquilo que é essencial, gente, na nutrição, não é que é importante. É essencial porque a gente não produz. Por exemplo, um aminoácido essencial é um aminoácido que eu não vou produzir. Se eu não consumir esse aminoácido, moiou, entendeu? Por que que moiou? Porque, uma proteína, vamos pensar assim, um músculo, um ligamento, um cabelo, uma unha, um anticorpo, o colágeno, são proteicos. Eles são formados por vários aminoácidos. Vários aminoácidos ligados formam uma proteína. Então, colágeno é uma proteína, músculo é uma proteína, cabelo, proteína, unha, proteína, colágeno, proteína, anticorpo, proteína. Então, quando... E uma proteína é formada por 20 aminoácidos. 20. Só que a gente tem 8 dos 20 aminoácidos que eu não produzo. Eu tenho que consumir da dieta. Então, vejam bem, gente, pense. Se uma proteína, para eu formar um músculo, veja bem, eu preciso de 20 aminoácidos e 8 eu não produzo, e vamos supor que eu não consumo
Se eu não consumir um aminoácido, eu não formo os 20 que vai formar uma proteína. Então, dependendo da minha dieta, eu não tenho condição de fazer hipertrofia muscular, eu não tenho condição de fazer uma cicatrização, de restabelecer uma imunidade. Por isso que a proteína, ela já é vista assim, nossa, sempre como ótima, maravilhosa, né? Por quê? Ela é considerada um nutriente essencial do ponto de vista, deve ser consumida, porque a gente não produz todos os tipos de aminoácidos, tá? Então, são compostos orgânicos de estrutura complexa. Também tem carboidrato, hidrogênio, oxigênio, só que o carboidrato tem carboidrato, hidrogênio e oxigênio. Por que a proteína é proteína? Porque ela tem um nitrogênio nela, tá? Na molécula. Agrupado sobre a forma de filamentos de aminoácidos. Então, vejam bem. Toda proteína, para mim, que sou nutricionista, deixa eu mostrar os filamentos de carboidrato. Aqui. Todas as proteínas, para mim, proteína é uma coisa óbvia, que ela é formada por aminoácidos, né? Mas porque a gente estuda isso o tempo todo. Mas para o fisioterapeuta, talvez exista assim, calma aí, a proteína, o que forma proteína mesmo? E tudo bem, né? O que forma carboidrato mesmo? Leite. O que forma um carboidrato mesmo, a molécula de carboidrato? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá, mas quando eu uno várias moléculas do que eu tenho um carboidrato complexo? De carbono. Hã? De carbono. Tá. Vamos pensar quando eu digiro um carboidrato. Eu peguei o pão e digeri ele e vou absorver ele, né? O meu intestino absorve e ele vai pela circulação porta até o fígado. Esse carboidrato, para eu absorver ele não pode estar como carboidrato, ele tem que ser quebrado. Quando o carboidrato é quebrado, quais as pequenas moléculas que se formam? De quê? Monossacarídeo? Exatamente, de glicose. Então, não se esqueçam disso. O carboidrato é formado por várias moléculas de glicose. Então, quando eu digiro um carboidrato, quando eu quebro um carboidrato, ele vai virar glicose. E quando eu quebro a proteína, ela vai virar aminoácido, certo? E, por isso, eu preciso consumir aminoácidos essenciais. Quais são os essenciais? Aqueles que eu não produzo, certo? O que difere o carboidrato da proteína? O carboidrato não tem nitrogênio na molécula, e a proteína tem. E o carboidrato é formado por glicose, a proteína é formada por aminoácido. O carboidrato tem finalidade energética. Eu consumo carboidrato e eu vou produzir energia, principalmente para atividades intensas. E o meu cérebro funciona às custas de carboidrato. Aí eu disse para vocês, e quando eu faço aquelas dietas que tiram carboidrato, professora? Eu não morro e nem nada. E você está falando que o meu cérebro usa carboidrato. Então, se eu não comesse carboidrato, eu ia morrer. Não, é aí que está. Eu já disse isso na aula passada. O nosso organismo é muito inteligente. Na falta do carboidrato, o que ele faz? Pega a proteína, converte em glicose pela gliconeogênese. Então, quando eu não como carboidrato, eu uso fontes proteicas para produzir energia, ou seja, eu uso proteína. Então, uma pessoa que quer fazer hipertrofia, que não come carboidrato, ela até pode fazer hipertrofia, mas o músculo ele vai também ser usado para produzir energia. Quer dizer, nunca essa hipertrofia vai aparecer, né? Então, o consumo da proteína pode ser... eu posso ter proteína da minha dieta, através das carnes, como eu posso produzir aminoácidos endogenamente, certo?
Os aminoácidos, então, é a base da estrutura da proteína, assim como a glicose é a base da estrutura do carboidrato. E aí, lá na bioquímica, ou na química, na verdade, né? Quando vocês têm lá no terceirão, segundo, primeiro, não lembro mais, mas a gente sempre ouve falar assim, um aminoácido se liga a outro aminoácido para formar uma proteína, através de ligações peptídicas. Meu Deus do céu! E é isso mesmo. Para a gente ter uma proteína, para a gente ter um colágeno, para a gente ter um músculo, para a gente ter cicatrização, a gente precisa que uma proteína seja formada. Para a proteína ser formada, eu preciso de 20 aminoácidos ligados através de uma ligação peptídica. Os aminoácidos, então, são unidos por essas ligações e a gente costuma dizer assim lá na química. O grupo ácido de um aminoácido se liga ao grupo carboxila de um outro aminoácido, formando uma ligação peptídica. Professora, eu preciso decorar isso? Claro que não. Quem precisa saber disso é nutricionista. Agora, eu preciso que vocês saibam que para eu ter uma proteína, eu preciso de 20 aminoácidos. E que esses aminoácidos, para formar uma cadeia, um filamento proteico, precisam estar ligados por uma ligação peptídica. E eu também preciso que vocês saibam que a proteína tem uma molécula de nitrogênio. Nem o carboidrato tem e nem a gordura tem. Só a proteína tem isso. Por isso, ela é um problema para o rim, quando a gente consome proteína demasiadamente. O que é demasiadamente? Depende. Consumir 3 gramas de proteína por quilo, falando no dia, pode ser um consumo exagerado de proteína, que faz desgaste da função renal, tá? Então, o filamento de aminoácidos se enrola ao redor de um eixo, formando uma escala helicoidal. Isso aqui, sabe aquelas coisas que a gente vê quando fala de genética, genoma, Globo Repórter, Fantástico, tem umas imagens assim, né? Sempre que a gente quer falar de ciência, aparece isso, mas sempre é uma molécula proteica que as pessoas gostam de mostrar para mostrar ciência. Até porque nossos genes, né, são formados desses filamentos proteicos, certo? O que a proteína faz, então? Já que o carboidrato, eu disse que ele é fonte de energia, e fonte de energia para o cérebro. A proteína não. A proteína nasceu para nos dar estrutura. Eu vou consumir um bife e vai virar músculo? Não. Não é isso. É o seguinte, eu vou comer o bife, ele vai ser quebrado em aminoácidos e eu vou absorver esses aminoácidos que o fígado vai falar assim, esse aminoácido vai para cá, esse aminoácido vai formar um hormônio, esse aminoácido vai formar o anticorpo, esse aminoácido vai formar o plasma, esse aminoácido vai para essa cicatrização aqui, esse aminoácido vai virar ATP. Por quê? Porque a pessoa não comeu carboidrato, então eu vou ter que mandar esse aminoácido virar energia. Então, a proteína, ela também pode virar energia, mas ela não nasceu para isso. Ela nasceu para finalidades estruturais. Só que na falta de energia, ela vira energia, certo? A proteína, então, ela é importante para o crescimento, para a construção e reparação dos tecidos corporais. Ela constitui sempre uma parte da membrana celular, proteína e lipídios. Células do cérebro, células sanguíneas, hemácias, células musculares, do coração, fígado, são formadas por proteína. Então, ela tem diversas funções. As funcionais e operacionais, que são as enzimas, os anticorpos, os hormônios, o transporte, e as estruturais, os tendões, os ligamentos, o cabelo, as unhas, o tecido cicatricial, o colágeno. E na falta de
energia, ela é convertida em glicose para fornecer energia. Fora isso, temos outras proteínas que a gente ouve falar bastante. Insulina, albumina, fibrinogênio, que está escrito aqui? Globulina, na verdade, tá? Queratina, caseína, colágeno. As proteínas simples é igual carboidrato simples. Carboidrato simples é aquele que tem glicose, né? Tem uma ou duas moléculas de glicose. A proteína simples são os aminoácidos. E as conjugadas, elas podem estar ligadas a vitaminas, aos lipídios, ao carboidrato, ao grupo M, por exemplo. A hemácia é uma célula sanguínea que tem o grupo M, que é do ferro. Então, aí, quando a nossa hemácia está baixa, entende-se uma anemia, né? Então, a hemácia é um exemplo de que proteína pode carregar alguma coisa junto com ela. Por exemplo, o colesterol, a gente acha que ele é pura gordura, mas não, o colesterol é uma molécula de proteína que carrega lipídio, que carrega gordura. Então, a proteína, ela realmente tem função estrutural, ela faz parte da célula. E a primeira quebra de proteína no carboidrato, falei a semana passada, a digestão do carboidrato começa aonde? Vai, fala aí, Cauane. Vixe. Vamos lá. O carboidrato, a gente come, e aí, onde começa o processo de quebra do carboidrato em glicose? Já começa na boca. Já a proteína começa no estômago. A gente pode dormir com a carne na boca, que ela fica na boca. Ou eu estou mentindo? Façam esse teste. Se vocês pegarem uma bala e dormir com a bala na boca, ela derrete, certo? Cauane? Quero que vocês falem, porque o bate-papo não fica vendo, eu não fico vendo. Se eu dormir com um pedaço de carne na boca, amanhã, depois de amanhã, ele ainda está lá. Tanto que se a gente não escova dente, não passa fio dental, o pedaço de carne está lá. Ou eu estou mentindo? Para vocês verem que carboidrato começa a ser digerido na boca. Bala derrete na boca, carne não. Proteína não começa a digestão na boca, começa no estômago, tá? Então, começa no estômago, inicia o processo de desnaturação, que é quando a proteína vai ficando bem mole até se desmanchar, pela ação do suco gástrico. Então, ela é quebrada em pequenos pedacinhos, e aí vai ser uma proteína desnaturada. Ela está toda helicoidal, depois da digestão ela começa a ficar uma fita. E aí ela vai ser quebrada. A proteína pode ser essencial, não essencial e condicionalmente essencial. Essenciais, eu já expliquei o que significa isso na nutrição. Deve vir da dieta. Ele é tão importante que eu devo consumir. Quando falar assim, isso é um alimento essencial, eu devo consumir. Esse é um nutriente essencial. Glutamina é um nutriente condicionalmente essencial. Ele não é essencial, para falar a verdade, mas em algumas situações ele se torna. Por exemplo, pacientes que fazem quimioterapia, pacientes oncológicos, se torna essencial porque ele é um combustível celular, né? Então, ele não nasceu para ser essencial, porque a gente produz glutamina, mas eu preciso de mais glutamina em determinadas situações. Ausência.
alteração em processos bioquímicos, fisiológicos e síntese proteica. Então, quando eu não consumo esses aminoácidos essenciais, eu tenho problema com síntese de proteína. Como eu falei para vocês, eu não vou fazer uma hipertrofia se eu não tenho uma alimentação que contenha os aminoácidos essenciais, certo? Eu vou ter perda de peso, porque se eu não consumo aminoácidos essenciais, eu não faço síntese de proteína, então eu vou usar proteína para fonte energética e posso perder peso, porque músculo pesa, não é, gente? Se a gente pegar 1 quilo de músculo e 1 quilo de gordura, qual saco vai ser maior? O do quilo de músculo ou do quilo de gordura? De gordura. De gordura. Porque o músculo, uma pequena porção já dá 1 quilo. Já a gordura, uma porção enorme tem que dar 1 quilo. Tá? Então, perder músculo significa perder peso, né? E por isso que eu digo que é um erro quando as pessoas falam, eu quero perder peso. Não, eu quero emagrecer, eu quero perder gordura. Não necessariamente eu quero perder o músculo, né? Vocês que são fãs do músculo aí, sabem, também não devem gostar desse fato, né? Fora isso, é importante para o crescimento e desenvolvimento, né, de estruturas. Os não essenciais, eles, em quantidades inadequadas, podem ser sintetizados a partir dos essenciais. Então, ele não é essencial porque eu produzo. E os condicionamentos essenciais se tornam essenciais em algumas condições, como eu falei, a glutamina e o paciente em quimioterapia. Quando vocês pegam a propaganda do Danoninho e fala assim, porque é um alimento riquinho, rico em, como é que fala? Rico em protídeos, peptídeos, tripeptídeos, né? É uma coisa assim, você fala, vou ter que comprar Danoninho e comer, porque ele é fortinho igual um bifinho, né? O que quer dizer isso? Que ele é um alimento que tem proteína, mas uma parênteses, não é indicado para crianças menores de 4 anos, isso ninguém fala, certo? Então, as proteínas, como os carboidratos, quando existe uma molécula de glicose no carboidrato, ele chama monossacarídeo. Quando existe 2 disacarídeo, 3 ou mais, polissacarídeos. Já nas proteínas tem 2 aminoácidos dipeptídeos, 3 aminoácidos tripeptídeos, 4 oligopeptídeos e mais de 10 polipeptídeos, tá? Quando a gente pega alguma coisa para ler, principalmente da área esportiva, vocês conseguem ver se a proteína está íntegra ou já digerida quando vocês detectam esses nomes lá na lista de ingredientes. Quando vocês vê lá, ingredientes, peptídeos, P-peptídeos, L-peptídeos, quer dizer que a proteína que está ali já tem uma digestão um pouco mais rápida. O caso do whey. O whey é um suplemento que tem uma proteína de mais fácil digestão, certo? Quando vocês não encontram peptídeos escrito, encontram assim, caseína, proteína do soro do leite, albumina, aí são proteínas intactas, não foram digeridas ainda, certo? Eu tenho que saber esses nomes, professor? Não, mas é importante você saber que proteína é formada por 20 aminoácidos, que aminoácido compõe proteína, e que 2, 3, 4 aminoácidos isolados se chamam peptídeos e não proteínas, tá? As proteínas chegam ao intestino delgado em porções menores e sofre ação do suco pancreático e este pH habilita para continuar a digestão. O que eu quero que vocês saibam daqui?
que é a digestão proteica, ou seja, a proteína vai ser quebrada em aminoácidos no estômago e a digestão continua no intestino. Aliás, a maior parte da digestão proteica é de cunho intestinal e não estomacal, certo? E o carboidrato começa na boca, mas grande parte dele é digerida no estômago.